Bom dia a todos desse canal Vivendo em Graça. Quero trazer aqui mais uma informação a respeito das Escrituras, que está em Apocalipse. Queria falar um pouquinho desse livro do Apocalipse, um livro misterioso, cheio de figuras, símbolos. Mas eu queria dizer que esse canal aqui, antes de trazer a informação, que é um canal livre, tá? Você pode contestar o que a gente está falando, discordar, concordar. Você pode trazer alguma informação que a gente não falou aqui, que a gente também está aqui para aprender. A gente não é dono da verdade, estamos aqui para falar a respeito dos assuntos da religião, dos assuntos bíblicos principalmente. Aqui vai ter denúncia contra os corruptos que estão aí, os verdadeiros ladrões que estão aí com as suas igrejas. Você vê que essas igrejas, entre aspas, templos, instituições, ela tem um dono, só você vê no cartório quem é o dono. Então, a gente está aqui para isso, Tem tudo um pouquinho de cada coisa, Então, eu queria trazer a informação a respeito do Apocalipse, mas antes, eu queria falar sobre o contexto, daquela geração da igreja, o que eles estavam vivendo. Você vê que João, ele escreve esse livro numa ilha chamada Pátimo, preso por Roma, provavelmente Nero, dá ordem para prender João, dá ordem para matar Paulo, Pedro. Você vê como é que a igreja estava nessa situação, nessa perseguição. Nero colocou a culpa nos cristãos por incendiar Roma. Então, com Nero começa toda a perseguição do Império Romano, que não existia essa perseguição nem com os judeus, nem com a igreja. E também tinha o outro lado, dos religiosos, sumo sacerdote, mestre da lei, anciãos, os escribas. Todos esses também perseguiam a igreja de Cristo. Então você vê o contexto que a igreja estava vivendo. E João recebe essas profecias preso numa ilha, e eram coisas que estavam para acontecer em breve. E ele manda esse livro para as igrejas mais próximas. Você vê no mapa, você vê lá, as 7 igrejas estavam bem próximas à ilha de Patmos. Então ele me envia esse livro para orientar a igreja, para dizer que o Cristo estava chegando, que tudo estava para se cumprir. E então era algo que estava perto para acontecer. Jesus estava às portas. Não só para não ficar só nas minhas palavras, vamos ler o livro, Vamos lá na primeira página, no primeiro capítulo, para a gente ver se realmente eu estou falando a verdade, Se foi para aquela geração ou se vai ainda acontecer. Vamos ver o que o livro fala, Vamos ouvir aquilo que o anjo trouxe para João. Para não ficar só nas minhas palavras, Vamos lá então. Vou ler só 4 versículos. Então diz aqui, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem ser realizados. Em breve. E que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras dessa profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Vamos até o 4, João, as 7 igrejas, olha quem era o destinatário, as 7 igrejas, que estão na província da Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, falando para eles, aquele que há de vir, e da parte do sétuplo espírito que o assiste diante do seu trono. Acho que não precisa mais a gente dizer nada, Quem não entendeu isso aqui, quem espera um Cristo voltar ainda nas nuvens, como está escrito embaixo,
Quem não entende que ali é uma linguagem figurada, assim como ele diz que vinha como raio do Ocidente para o Oriente, que também é uma linguagem figurada que ele usa para falar da volta dele, quem joga isso para um futuro incerto, vai fazer quase 2000 anos essa profecia, não entendeu, ou não quer entender, ou não ainda aprendeu sobre a história dos romanos, sobre a relação de Roma com Israel, sobre a história dos imperadores. Não entendeu ou não conhece. Acredito que não conheça, né? Para jogar isso que já aconteceu há quase 2000 anos atrás, né? Que temos provas, porque no ano 70, onde foi o estopim de tudo, onde Jerusalém foi destruída, seu templo, morreu aí praticamente mais de 1 milhão de judeus, os outros foram escravizados, levaram como cativo. Quem conhece essa história ainda espera um Cristo voltar, ainda espera um Apocalipse acontecer, um livro onde tem várias referências, né, de Israel, fala do templo, fala de Jerusalém, fala até de personagens do Velho Testamento, Balaão, fala de Jezabel. Como é que a gente quer que isso aconteça no futuro, quando está bem claro que foi um livro, escrito direcionado a Israel, algo que estava para acontecer naquela geração em relação a eles. Várias profecias dos profetas antigos vão falar sobre esses últimos dias, esse fim para Israel, esse juízo. Então eu queria deixar essa informação para que vocês parem, analisem e procurem a história sobre a história romana, do primeiro imperador até Vespasiano. Procure entender cada imperador, a história, o que conta. Pois vocês vão entender toda aquela figura de linguagem. Então deixo aí para vocês buscarem mais informações, tá? Graças e paz a todos.